Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta para as últimas discussões da disciplina Teorias do Estado e hoje a gente vai falar sobre o último tema da nossa matéria, que são as discussões a respeito dos regimes políticos. Essas discussões vocês já devem ter abordado um pouco pensando lá na disciplina de política, de sociologia, que vão discutir necessariamente como que se dá a escolha de administração das relações de poder e como que se coloca dentro dessas relações a noção de discussão de onde vem o poder e por que ele é efetivado. Aqui, na disciplina Teorias do Estado, a gente já tem feito discussões o semestre inteiro a respeito da importância de, independente da forma de Estado, da forma de governo, dos sistemas de governo, que se entenda que cada vez mais, inclusive por consequências de lutas históricas de defesas de direitos, que se compreenda que é necessário preconizar uma defesa democrática das relações de Estado. Muitos vão criticar e dizer que talvez essa democracia não seja a melhor forma política de gestão de poder, se pensa em questões econômicas, prioritárias de certos grupos da sociedade, se pensa nos equívocos que podem ser cometidos pelos povos na escolha de seus representantes, mas necessariamente, pensando de forma séria numa relação de Estado democrático de direito, nós precisamos preconizar nessa discussão a necessidade de cada vez mais se buscar uma democracia para além do papel constitucional. O que eu estou querendo dizer com isso? É necessário se discutir teoricamente o que seria uma democracia e efetivamente como essa democracia pode ser cumprida, num sentido de obediência do Estado de Direito, ou seja, do estabelecimento das relações públicas e privadas reguladas pela norma jurídica, para se evitar uma violação das regras e, consequentemente, o que costuma acontecer é que quando as regras públicas são violadas, a gente vai ter uma situação de atuação arbitrária, ditatorial do Estado. Professora, somos hoje uma ditadura? Não somos. Tanto que temos liberdade para discutir esses assuntos de forma crítica e temos a possibilidade de termos pensamentos plurais. A Constituição brasileira estabelece que somos um Estado democrático de direito. Agora, nessa perspectiva e na efetivação dos direitos que são previstos no âmbito fundamental, ou seja, na nossa Constituição, a gente percebe claramente que, apesar da Constituição ser muito efetivadora dos direitos fundamentais, e a gente ter caminhado muito desde 1988, ainda passamos por práticas de atuação, de gestão dessa relação política que a todo momento fica num embate entre gestores públicos que são eleitos democraticamente, mas que ao exercer o seu poder passam a achar que esse poder é maior do que o poder necessariamente do povo, passam a entender que essa relação não seria uma relação de representação, mas sim de exercício do seu poder próprio. A gente já tem discutido isso o semestre todo, né? Então, na aula de hoje, a gente já fez essas discussões, mas a gente vai trabalhar aí essa relação com mais cuidado, a gente vai discutir necessariamente sobre como se dá essa relação de poder. Então, pensando sobre isso, pessoal, vamos lá, eu vou projetar os slides aqui para a gente trabalhar juntos, para ficar mais fácil, tá? Bom, então, tratando especificamente sobre a relação do regime político, quando a gente fala sobre regimes políticos, a gente está discutindo e colocando uma denominação genérica para pensar na relação de Estado, de onde vem o poder e como ele é exercido. Numa circunstância ideal, a gente imaginaria que se o homem e se o povo é o elemento humano fundamental de Estado, o ideal seria que esse elemento humano fosse o determinador da escolha de gestão desse Estado de forma a representar o povo.
Acontece que, mesmo que se faça essa escolha, muitas das vezes, e muitas vezes mesmo, até hoje a gente tem esse problema, a gente percebe que existe uma deturpação em dois sentidos. Em um primeiro sentido, de estados que entendem e colocam de forma autoritária certos grupos no poder, e esses grupos vão, evidentemente, não se preocupar com o povo, com a gestão popular, e muitas vezes de forma ditatorial ou totalitária, essas pessoas vão estipular o exercício do poder, defendendo seus próprios interesses e esquecendo que o elemento humano fundamental seria o povo e, consequentemente, o poder deveria vir do povo. Discutir regimes políticos, então, é tratar necessariamente dessa possibilidade de saber de onde vem a relação de poder, de onde vem o poder, como que esse poder é exercido e quem é prioridade no exercício de poder. Se for o povo todo, no sentido de proteção da sua diversidade, das suas características, dos seus direitos fundamentais, entende-se que há uma busca de efetivação dos ideais democráticos. O que se percebe é que tem até estados, inclusive o Brasil, às vezes a gente fica em dúvida a respeito disso, que apesar de formalmente serem constitucionais e se determinarem como democráticos, existe aí uma lacuna entre o que se estabelece como regra dessas relações, como que vai se dar essa gestão de poder e, por outro lado, a questão das classes dominantes, dos grupos dominantes que instituem aí o exercício desse poder em prol dos seus próprios interesses. Para a gente começar a falar disso, eu quero começar a falar com você sobre democracia. Democracia é um conceito que vem sendo discutido desde a antiguidade. Lá na Grécia Antiga já se tinha a denominação de que a palavra democracia vinha da noção de que demos eram os povos gregos que organizavam-se para poder se organizar. Então, democracia seria o governo desse povo, né? Hoje, muitos dos autores usam um conceito clássico que vai dizer que a democracia seria o governo do povo para o povo e em função do povo. É muito bonito falar isso, mas uma das grandes dificuldades que a gente tem ao analisar o regime político democrático acontece a partir do momento em que existe uma dificuldade de se fundamentar quem seriam os seres humanos que fazem parte desse povo. E por isso eu lhes pergunto, quem é povo para constituir esse poder político popular? Em vários momentos da nossa história e da história do mundo, certos grupos eram colocados e ainda são colocados como grupos periféricos, subalternos nessas relações sociais. E por isso esses grupos não teriam acesso de participar politicamente e ter os mesmos direitos que os grupos dominantes. As mulheres, por exemplo, passam a votar no Brasil só a partir de 1934. O Brasil determinava que existia o que a gente chama de voto censitário, que determinava que só homens ricos, proprietários e alfabetizados pudessem participar da discussão política. Muitos ainda vão argumentar, mas se eles são mais preparados intelectualmente, não seria melhor deixar só eles tomarem decisões? E aí eu devolvo a pergunta. Será que se eles têm toda essa condição de privilégio de ter acesso à educação em um estado em que a educação é uma circunstância de privilégio, por exemplo, somente 10% da população brasileira tem acesso ao ensino universitário, então somos privilegiados. Será que necessariamente a gente tem conhecimento de causa para defender direitos alheios no momento de uma votação? Esse sempre foi um problema, que vem lá da Grécia Antiga, que estabelecia que os homens gregos de determinada casta social, de determinado estamento, eles seriam aqueles que teriam, só os homens, acesso à educação, formação política, filosófica e, consequentemente, a possibilidade de participar das discussões políticas.
eles eram detentores desse poder político. Quando na Grécia Antiga se faz a reflexão de que é o governo do povo para o povo em função do povo, só se considera como ser humano dotado de totais direitos esses homens que participavam dessas assembleias. E por isso, evidentemente, a não percepção da existência dos outros grupos vai fazer com que se entenda, sim, que aquele momento, que aquele Estado grego, aquela polis grega, romana, que eles viviam regimes que permitiam a participação democrática do povo, que eram seres humanos que tinham direitos dentro daquele Estado. Todos os outros eram escravos, mulheres, estrangeiros, né? Então existia aí uma dificuldade fundamental de se perceber uma relação de efetivação democrática real. Existe uma distinção que é importante falar, que a gente discutiu aqui, a forma de governo republicana, que vai dizer para a gente que a república seria a noção da res pública, da percepção de uma gestão de Estado que leve em conta que todas as propriedades e que esse poder é público, que esse poder não é de quem está investido do poder. Mas, quando falamos comparando esses dois institutos, o que a teoria vai nos dizer, para poder facilitar essa distinção, vai ser que a democracia pura ela seria aquela exercida diretamente por quem faz parte do povo, então nas assembleias públicas com as discussões, e a república apresentaria-se como uma democracia representativa, num sentido de que os gestores públicos entenderiam que o poder não é deles, o poder é público, e estariam investidos de um poder de representação. Nesse sentido, quando a gente discute essa relação da democracia e do regime democrático, um Estado como o Brasil dificilmente conseguiria ter uma democracia direta a todo momento, né? Até hoje na internet talvez fosse mais fácil, mas o que se percebe é que para se ter uma real discussão democrática, em que as pessoas consigam chegar em consensos para tomar decisões, a gente precisaria de espaços públicos e de uma percepção de fala e escuta. As pessoas hoje elas dizem que querem democracia, mas elas defendem o direito de serem violadoras, de não permitirem as discussões que possam acontecer com diferentes pessoas. O que a gente percebia e ainda percebe nessa história da humanidade é uma diferenciação no que é estudar o direito de acordo com a história, porque pode ser que o direito pareça até muito bom em muitos momentos, mas dependendo da forma como esse regime político ele é instituído, não há obediência à norma nenhuma, portanto, se o poder é exercido de forma autoritária, não existiria um Estado de direito, um Estado de legalidade que pudesse questionar isso. E, por outro lado, por mais que se busque efetivar essa questão, a gente vive uma crise de representação democrática. Porque elegemos pessoas ou não, mas essas pessoas investidas nos cargos, elas não são responsáveis por representar somente aqueles que os elegeram. Quem está num cargo público tem a responsabilidade de representar todos aqueles que fazem parte do povo, maiorias e minorias. As minorias precisam ser representadas, principalmente as minorias em direitos, que nem sempre são as minorias em número de pessoas, pensando-se aí numa relação democrática que possa realmente sair do papel do que está escrito na Constituição e ser vivenciado politicamente na nossa vida. A democracia na antiguidade estabelecia que o poder era fundado na existência do povo e que esse povo seria todo igual. O povo teria que obedecer uma premissa de unidade. As diferenças eram estruturais. Então, o que se dizia era que formalmente o povo tinha direitos, mas dependendo das classes sociais ou até mesmo estamentos, dependendo da nomenclatura que vocês prefiram, eram estipuladas e determinadas diferenças estruturais fundamentais que faziam com que fosse muito difícil se efetivar o direito de todos de forma igual. Nesse sentido, lá na democracia grega, como eu já citei aqui,
É interessante ver alguns números que eu coloquei para vocês entenderem como que, teoricamente, era muito bonito dizer que a democracia era o governo do povo, para o povo, em função do povo, mas como, na realidade, a participação política e as decisões eram tomadas por um grupo muito pequeno da população. Atenas, por exemplo, era uma cidade de 400 mil habitantes. Desses 400 mil, só 30 mil possuíam o status de serem parte da discussão política. E dentre esses 30 mil, só participavam efetivamente entre 2 e 3 mil pessoas. Então, por mais que teoricamente eles tenham escrito que era uma democracia direta e que permitiam essa discussão do povo para o povo em função do povo, a gente percebe um grupo muito pequeno, privilegiado da população grega, de homens formados na paideia, com um ensino voltado para essa discussão política, filosófica e em todas as áreas, que tinham esse poder de decidir de acordo com as suas próprias vontades. Por causa disso, existe um problema sério nas discussões contemporâneas a respeito do status restritivo de cidadão. O que se busca cada vez mais é entender que, por mais que a gente tenha uma democracia representativa, que a participação nas escolhas de poder e na definição dessa gestão de relação de poder, ela deve buscar efetivar radicalmente todas as representações, né? Então, a democracia radical, para alguns, era sempre dita como aquela que teria somente uma democracia de participação direta. Isso tem sido revisitado, porque a cada momento o que se pensa é aumentando, saindo do voto censitário e buscando um voto com sufrágio universal, ou seja, que todas as pessoas possam participar dessa escolha e tenham liberdade de manifestação de pensamento para defender o que lhes parece melhor, faz com que a gente institua essa relação democrática. Na democracia moderna, a gente vai ter uma noção de que a relação do regime político se vincula muito às escolhas que a gente já discutiu aqui de formas de Estado, formas de governo e sistemas de governo. Porque o órgão fundante da possibilidade de exercício de poder vai ser o Estado moderno, que, como a gente viu, é aquele que tenha território, povo e poder soberano. Nesse sentido, um dos grandes problemas que o Estado moderno vai enfrentar e que a gente enfrenta até hoje é a noção de que na democracia a gente deveria ter uma representação do povo, mas esse povo não é um só. Por mais que o Estado moderno tente uniformizar o conceito de povo, as diversidades muitas vezes padecem em função da necessidade de proteção especial dos seus direitos, já que, nas relações histórico-sociais, eles são vitimizados de forma reiterada. Então, a gente tem na contemporaneidade esse conflito com a modernidade, que estabelecia represente o povo, e que esse povo seriam só aqueles que se entenderia como um padrão de normalidade. Começa a se discutir, na atualidade, uma necessidade de se efetivar uma maior participação de todos os grupos populares que façam parte desse povo. Esse regime democrático, a gente pode pensar em algumas características que podem ajudar na sua efetivação. Primeira é a busca de uma participação mais efetiva do povo nas discussões políticas. A segunda seria a busca de igualdade de voto, um tratamento que estabeleça sufrágio universal, de que todas as pessoas possam votar. Até o analfabeto, professora, sim, porque por mais que ele não saiba ler e escrever, ele pode saber muito bem o que lhe é de necessidade do Estado e usar essa condição, que é muito complexo isso. O Estado não dá educação para todos, mas o fato dele não dar essa educação, que é uma responsabilidade, a educação é um direito público subjetivo previsto na Constituição, ou seja, um direito de cada um de nós que pode ser exigido do Estado, porque o Estado tem que nos dar educação, mas a gente sabe como que a educação ainda é de difícil acesso no nosso país.
Será que o Estado, que deveria prover esse direito de acesso à educação, pode usar essa justificativa para excluir da participação política aquele que não tenha tido um direito que o próprio Estado teria que dar? Por isso, a igualdade de voto e esse sufrágio universal é fundamental na busca de uma efetivação democrática. Além disso, terceira característica, que as pessoas passem a ter entendimentos esclarecidos sobre as discussões. E por isso, o acesso à informação é extremamente importante, especialmente informação de qualidade, né? Porque se for fake news, as pessoas, na verdade, estão sendo enganadas para decidirem de determinadas formas. É necessário ter ainda um controle do programa de planejamento do governo, já que ele deve planejar o que faz, através, inclusive, das suas leis orçamentárias, isso deve ser controlado. Isso é feito tanto pela população, pelo povo, quanto pelos órgãos que são responsáveis por esse controle. No Brasil, por exemplo, o controle do orçamento do executivo é feito pelo legislativo. Então, pelo menos deveria ser, porque a gente viu e ficou comprovado que o legislativo só analisou as contas dos presidentes da República para chegar à análise das contas da presidenta Dilma Rousseff durante o seu impeachment. Então, em 24 horas, eles aprovaram todas as contas dos presidentes anteriores. Tomara que eles tenham tido tempo de fazer a análise, mas é um pouco complexo, né? E por que não fizeram essa análise anteriormente, se essa é uma função constitucional deles? A quinta característica é a noção de uma inclusão de um maior número de participantes nessa discussão política, já que a gente tem que pensar em critérios diferentes de participação cada vez mais ativa nas discussões de gestão de poder, para realmente se perceber que não é só um discurso bonito a existência de um governo do povo para o povo em função do povo, mas que a gente tenha uma democracia efetiva. A democracia, nessa relação moderna, ela vai colocar para a gente ainda, e é o que a gente trabalha por enquanto, uma preocupação de uma democracia ainda muito voltada para dentro dos territórios dos estados, de organização dessas pessoas, para que as pessoas aceitem o direito e fiquem conformadas com o estabelecimento de uma paz social dentro desse estado. Essa é a dificuldade, muitas vezes, que muitos vão criticar, de não se ter uma democracia direta sempre. Porque a democracia representativa, muitas vezes, pode ser que gere uma deturpação e não se torne democracia. Já que aquele que está investido no poder, se ele não tiver escuta e se ele passar a representar somente os seus próprios interesses, confundindo aí o que é público e privado, dificilmente ele vai conseguir efetivar o regime político democrático, que é a discussão que a gente faz sobre a diferença entre uma democracia formal e uma democracia substancial. A democracia formal é aquela prevista na lei, que todos entendem que, teoricamente, como dizia o pessoal mais velho, na teoria, a democracia existe. Mas e na prática? Será que todos têm o mesmo direito? Será que todos são tratados da mesma forma? Será que uma autoridade policial, por exemplo, que representa o Estado brasileiro, trata da mesma forma todos os cidadãos? Será que existe diferença em relação ao seu gênero, sua orientação sexual, sua cor da pele, sua classe social e econômica? Será que existe diferença? Deixo essa pergunta para vocês. Na noção da discussão dos regimes políticos, então, ainda existem algumas outras divisões. A gente tem como análise que se chama de regimes totalitários, são aqueles regimes que fortalecem demais o Estado se torna total, o Estado máximo, e esse Estado com a força e o poder fundado em si mesmo, eles colocam um partido único com poder concentrado e quem questione o poder de um Estado totalitário morre. Já um Estado autoritário, ele tem um pluralismo político, mas esse pluralismo é limitado. Não se permite ter discussões sobre todos os assuntos. Existe uma restrição,
colocada para certas ideologias. Isso aconteceu durante muito tempo no Brasil, quando se proibia e se criminalizava, por exemplo, a existência de partidos que fossem de esquerda. E se usava como se fosse uma lei nacional que justificava isso. Isso é um governo autoritário, que permita e estabeleça o exercício de poder com uma certa liberdade, mas os partidos políticos só podem ter a ideologia que é protegida pelo Estado. O poder exercido com limites mal definidos, já que quando os estados autoritários querem, eles desobedecem à lei e impõem aquilo que desejam. Agora, a evolução. O totalitarismo seria o máximo dessa imposição. O autoritarismo, ele ainda mantém a relação não democrática, porque protege poucos, e a democracia estabeleceria uma livre formulação das nossas preferências políticas, podendo criticar, falar, sem sofrer qualquer censura, né? E hoje uma discussão muito interessante sobre as democracias trata a respeito da questão de será que numa democracia eu posso defender o autoritarismo, a violência, o fascismo? E o que tem se discutido é que não. A democracia, ela tolera tudo, todas as formas de pensamentos políticos, exceto a intolerância. Porque se ela tolera a intolerância, rapidamente ela deixa de ser democracia, vira Estado autoritário, para depois virar Estado totalitário. Então, por causa disso, se preconiza a liberdade na democracia, desde que essa liberdade não seja exercida para violar a liberdade alheia, com discurso de ódio, de violência e de questionamento desse regime político democrático. Quem fala muito sobre isso é Popper, que vai falar sobre a relação do paradoxo da tolerância. Que ele diz assim, temos que ser, num regime democrático, temos que ser tolerantes. Com o que, Popper? A gente pergunta para ele. Com tudo. Devemos ser tolerantes com tudo. Inclusive com a tolerância? Ele fala, não. Aí vocês encontraram o paradoxo da minha premissa geral. Eu tenho que ter na democracia tolerância com tudo, menos com a intolerância. Caso contrário, a gente perde a existência de um regime democrático. Nas tipologias aristotélicas, o que seria isso? Aristóteles faz uma reflexão sobre essa relação dos regimes políticos e da relação de exercício de poder. E é muito interessante porque ele vai falar que tem formas legítimas e ilegítimas de organizar esse poder. As formas legítimas seriam através da monarquia, que a realeza exerce o seu poder mono-único, isso seria legítimo. Só que essa realeza, ao exercer esse poder, ela não pode ser violadora dos outros, de tal forma de agir de forma despropositada. Porque caso isso aconteceria, deixaria de ser uma democracia e passaria a ser uma tirania. Outro regime que ele fala seria a aristocracia, que seria um governo de alguns, né? Agora, se houver uma deturpação ilegítima, seria a oligarquia, que seria o governo para somente um pequeno grupo. E a democracia, que ele entende que é possível somente nas relações republicanas, ela seria o governo do povo para o povo em função do povo. Agora, quando se finge, quando não se tem uma democracia real, ele diz que não temos mais democracia, temos demagogia. E aí é interessante, olha, nessas discussões, aí está explicando melhor, a monarquia é o governo de um só para o proveito de todos. Se a gente deixa de ter o proveito de todos, a gente passa a ter o governo de um só em benefício próprio. E aí deixa de ser monarquia e passa a ser tirania. Já a aristocracia é o governo de uma minoria, que muitas vezes se justifica que seria a mais preparada para organizar essas relações de poder, mas se eles preconizam um interesse que seria de proveito geral, eu teria a aristocracia, que segundo Aristóteles, não que a gente concorde com isso, seria um regime político adequado, né? Agora, se houver deturpação da aristocracia, a gente teria uma relação de gestão de poder mais complexa, que seria a gestão de poder da oligarquia,
que seria um governo de uma minoria em benefício próprio, de uma minoria ainda mais fechada em si mesma. Por outro lado, a gente tem ainda o sistema, o regime político democrático, que, segundo Aristóteles, ele vincula muito a discussão das democracias que sejam democracias diretas, de discussão de poder específico, né? Se esse governo do povo, da maioria, em benefício de todos, se der buscando esse benefício, a gente teria uma democracia. Agora, se houver uma deturpação dessa noção da vontade da maioria, a gente teria o que se chama de demagogia, que é o governo da maioria manipulando o resto e estabelecendo uma violação aí dessas minorias. Evidentemente que o que Aristóteles pensa naquele momento talvez ainda não abarque toda a complexidade das relações políticas que a gente tem na atualidade, né? Já que a gente tem sociedades muito mais complexas do que as sociedades atuais. Então, nesse sentido, quando a gente pensa sobre essas relações, necessariamente a gente tem que raciocinar como que, até hoje, muitas pessoas entendem quase como a democracia fosse uma demagogia. Elas dizem assim, a maioria decidiu, impôs a sua vontade, então você que é minoria, você deve ser violado em função da vontade da maioria. E isso não é democracia. Isso é ditadura da maioria, que Aristóteles chamaria de demagogia. Os modelos que ele fala que seriam impuros ou corruptos, eles seriam um resultado desse desvirtuamento de uma teoria que entenda que o regime político, mesmo que se concentre nas mãos de certas pessoas, ele tem que ser sempre exercido o poder de Estado em função do que seria melhor para o povo, para as pessoas que estão sendo geridas ali. Agora, a grande dificuldade é que muitas vezes, quando se institui, se coloca alguém para exercer o poder, essa pessoa passa a achar que o poder é dele, e é aquela discussão que a gente está falando desde o começo do semestre, e começa a se confundir aí a relação entre o que seria público e o que seria privado. Nesse sentido, quando a gente pensa sobre os diferentes governos e sobre as escolhas que a gente deveria fazer para essa gestão governamental, necessariamente eu convido vocês a pensarem a respeito de como deve ser essa relação de gestão de Estado. Qual seria, e aí a pergunta final que eu deixo para vocês na nossa disciplina e que a gente vai discutir ao vivo essa semana, qual seria para vocês a melhor forma de governo, a melhor forma de Estado, o melhor sistema de governo e o melhor regime político? Espero que vocês entendam como melhor todas aquelas escolhas que busquem uma maior efetivação dos interesses populares. Pessoal, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Até a próxima. Tchauzinho.